Agora, no momento das comissões, eu vou conversar com a doutora Viviane Pontes, que é secretária da Comissão de Direito do Consumidor. E prazer tê-la aqui, doutora. Olá, prazer nós vamos conversar sobre algo que vem afetando a população, já afetava antes da pandemia, que depois, com a pandemia, aí a coisa foi por ladeira abaixo, né? Nós vamos falar sobre o endividamento do consumidor, tá? O consumidor que se acostumou à compra online e perdeu, além do poder, ganhou um poder de compra, um leque muito maior, mas se perdeu no poder do endividamento. E nós vamos conversar sobre isso e outras questões aí que envolvem uma legislação que é voltada para isso, para equacionar essas questões. Exponencialmente cresceu muito com a pandemia, já existia. Essa legislação, ela já tinha alguma ideia, ela é embrionária, ela se deu em razão especificamente da pandemia, ou era algo que se entendia que era necessário por causa do nome do Serasa e tudo mais? A montanha, na economia em país terceiro mundo, é montanha russa sempre. Exatamente. Na verdade, claro, como você bem pontuou, a pandemia fez com que crescesse exponencialmente esse problema do superendividamento. Mas esse problema, por ser muito antigo, já havia levantado o clamor dos advogados e de todo o meio jurídico. E essa lei, ela decorre de um projeto de lei que tramitou por 10 anos nas casas legislativas. Então, uma grande vitória do consumidor, a edição dessa lei 14.181 de 2021. Então, ela vem de uma longa data, 10 anos de tramitação. E bem agora, né, durante e, se Deus quiser, no fim da pandemia, ela acabou sendo sancionada. Porque o Código do Consumidor, de 95, de 91, 90, em março de 90, eu acho que o Código do Consumidor de 90, os meios de pagamento eram distintos. O cheque era ali, em 90, quando ele entra, era o cheque, não existia cartão, era o cheque. Então, você tinha medidas contra o cheque que te levavam para o SPC, você ficava sem o próprio bloqueio de cheque, você ficava sem folha, nada. Com a tecnologia e depois com a internet, o poder de compra ficou muito maior. Uma sociedade onde, se você olhar desde 90 para cá, anos 90, começando até metade dos anos 2000, nós tivemos uma estabilidade econômica, poder de compra maior, mas depois inflação, tudo mais, internet, se perdeu um pouco, o consumidor ficou a ver navios, né, com algo que pudesse ter uma tábua de salvamento. É exatamente isso, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e essa lei veio para atualizá-lo. Essa lei altera dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, então, o consumidor ele tem muito mais acesso ao crédito, o que fez com que ele se endividasse muito mais. E o que acabou acontecendo? O superendividamento foi tanto que acabou prejudicando o chamado mínimo existencial. E o que é o mínimo existencial? É justamente aquele patamar que não pode ser vulnerado. Todas as pessoas têm direito à alimentação, à moradia, e não é possível que elas fiquem super endividadas ao ponto de não terem acesso mais a esses seus direitos básicos. Então, o objetivo dessa lei que altera o CDC, a Lei do Superendividamento, é justamente preservar o mínimo existencial. Então, proteger o consumidor para que ele não seja um superendividado, mas uma vez ocorrendo a situação de superendividamento, que não prejudique o seu mínimo existencial, sua moradia, alimentação, saúde. Exatamente. São questões muito importantes, né? Por exemplo, nós tivemos aí, acho que durante o governo Lula, um poder de compra e compras a crédito. E o cartão de crédito virou o maior amigo e depois o maior vilão. E os juros, era um momento de muita expansão econômica, de juros lá em cima. Então, tem pessoas que elas estão sem poder de compra há 10 anos. Exatamente o que está acontecendo, né? Então, as pessoas se habituaram, né, devido à facilidade do crédito, a adquirir cada vez mais e se viram numa situação em que não conseguiam mais satisfazer aos credores e as próprias necessidades básicas. Então,
atenta a essa situação, a legislação, então, instituiu o direito básico do consumidor de ser protegido do superendividamento. Mas nós podemos pensar também, sem dúvida, há pessoas que perdem a mão, não é isso? Essas pessoas estariam protegidas? Isso é muito importante de se ressalvar. Sim. Agora, por exemplo, os órgãos de proteção, eles servem ali para a pessoa que perdeu a mão, ela não, temporariamente poder se recuperar, só que ela impede qualquer outra coisa. A lei, o que a lei fala sobre esse sentido? Ela vem porque, por exemplo, meu nome está no SPC, no Serasa, e eu preciso comprar um carro ou um financiamento, eu estou com dinheiro e eu vou fazer um financiamento, mas eu não consigo, porque o meu nome está preso, ficou lá preso, e como é que eu faço? Sensacional, esse é o ponto de partida. Então, num primeiro momento, o consumidor deve estar superendividado. Superendividado é aquele que não consegue saldar os seus débitos sem prejudicar o seu mínimo existencial. Mas ele deve ter adquirido essa dívida de boa fé. Então, aquele consumidor de má fé que passa a adquirir bens de consumo indistintamente não estaria protegido por essa lei. Sendo de boa fé o consumidor superendividado, o que ele deve fazer então? Por exemplo, o seu nome está nos órgãos de proteção ao crédito e ele não consegue mais, utilizando a sua renda, pagar os débitos e ainda assim garantir o mínimo existencial, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor, PROCON, ou diretamente o Poder Judiciário, por intermédio de um advogado ou, no caso de ações até 20 salários mínimos, sem a necessidade de advogado perante o Juizado Especial Cível. E o que ele vai apresentar, então, ao poder público? Um plano de renegociação de dívidas. Então, todos os seus credores serão chamados e serão submetidos àquela proposta de acordo. E a lei foi muito inovadora no seguinte sentido: se o credor não comparecer, ou se comparecer e não aceitar aquele acordo, aquela proposta, então ele fica submetido a uma proposta compulsória de acordo realizada pelo juiz. A dívida fica suspensa, o nome no SPC, nos órgãos de proteção ao crédito, o nome volta a ser limpo, removido desses órgãos, e todas as ações judiciais em curso são também suspensas. Então, na verdade, é dado ao consumidor um prazo para que ele possa efetuar o pagamento dessas dívidas e, após todo esse procedimento, o juiz, então, prolata uma sentença, homologa esse acordo, que é um título executivo judicial. É importante frisar que o consumidor ele também se obriga a não assumir mais dívidas do que possa pagar. E, em razão disso, Conste nisso. É imprescindível que conste. Vai constar, por exemplo, eu vou fazer uma outra dívida, vai constar no cadastro que ele está em recuperação. Exatamente. Como numa recuperação judicial. É uma recuperação judicial pessoa física. Exatamente. É esse o comparativo que a doutrina vem fazendo mesmo. Para pessoas jurídicas, temos a recuperação judicial. Para os consumidores superendividados, temos este procedimento, então, do superendividamento, que é a repactuação dos débitos. É justamente isso que a doutrina tem feito. Isso é muito importante para que a sociedade recupere seu poder de compra, porque não adianta voltar à economia se você não tem quem compre. Então você precisa ter um poder de compra. Então você tem que regularizar. Muitas das pessoas ficam à mercê dos juros de bancos. Então, às vezes você tem um endividamento, nem é teu, é de terceiro, mas está no teu nome. E perante a lei você é o devedor. Mas é muito importante para que a sociedade se equilibre e possa voltar a comprar. Então essa lei realmente ela vem abrandar e propiciar na verdade propicia uma equação, um equacionamento dentro da sociedade para que possa voltar a agir e educar também, né? Perfeito. Um dos objetivos da lei é justamente a educação financeira do consumidor e girar a economia, justamente isso, porque o consumidor superendividado ele não deixa de ser um consumidor, então ele precisa reaver o seu poder de compra para que a economia circule. Essa lei é muito positiva tanto para o consumidor, mas também para o fornecedor. É importante ressaltar ainda que não é todo tipo de dívida que pode ser submetida a esse procedimento. Então, podem ser submetidas a este procedimento as seguintes dívidas. Dívidas de consumo, então boletos, carnês,
contas de água, luz, telefone, gás, mas não podem ser submetidas a essa lei dívidas referentes à pensão alimentícia, prestação da casa própria, impostos, artigos de luxo. Então nós temos algumas restrições também nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma, o objetivo da lei é fazer com que a economia volte a circular, protegendo os consumidores, mas com isso favorecendo os próprios fornecedores. Não, eu acho que elas estão corretas. A lei foi pontual nisso, porque imaginar que bens de consumo de luxo, por exemplo, e está cheio de pessoas que vivem dando golpes, não, mas com a questão do mercado, o mercado quando está instável, geram situações de fórmulas milagrosas para ganhar em cima como a moeda virtual, né? A moeda virtual tem uma finalidade e todo mundo usa para fazer pirâmide. E aí então, e outras compram bens de luxo em razão disso e tal. Quer dizer, enfim, tem situações, mas se ela pontua para aquele consumidor que vai ter problema com um boleto de algo que é importante para a casa dele, e aí gerou uma problemática, por exemplo, conta de luz que está em atraso e vão cancelar. Quer dizer, N situações ali que é para a vida importante, é essencial, para a essencialidade do indivíduo, eu acho que ela é bem importante. Eu acho, finalmente, parabéns ao Congresso aí que teve essa... Embora a gente imagine que esses 10 anos aí de maturação, eles já poderiam ter feito isso antes. Sem dúvida, era um clamor dos consumeristas, mas veio a tempo, né? E vai ser muito bem utilizada. Assim como o CDC é uma lei muito moderna, essa lei que o altera é bastante moderna também, não são todos os países que a têm, muito bem recepcionado. O CDC, ele demorou uns 5 anos, até mais, 6, 7 anos, para a sociedade entender. E quando ele entra em 90, tem várias e várias, eu lembro assim, decisões que eles confundiam a responsabilidade civil e no começo demorou-se muito para se entender o que era bem, o que era consumidor, o que era indenização e tudo mais. Então, ele, por mais que ele tenha já os seus 30 anos, ele com utilização mesmo, tem uns 20 anos, 15 anos realmente que começaram a falar, olha, o que é o que é relação de consumo, o que não é. Demorou muito tempo mesmo para entender. Muito tempo, eu concordo plenamente com você. Inclusive, até hoje, 30 anos depois, há quem confunda os institutos do Código de Defesa do Consumidor com os institutos do direito civil. Então, mesmo em decisões judiciais, nós vemos ainda, às vezes, a lógica do direito civil, que é o direito dos iguais, tentando ser forçada ao direito do consumidor, que é a lógica dos desiguais, né? O consumidor ele precisa ser protegido. Então, realmente, é uma lei muito inovadora até hoje, 30 anos depois. Ela é inovadora, para a época foi muito... até quem era... eu lembro que a composição do TJ mais antiga tinha... as decisões iniciais, elas demoraram, quando veio uma turma mais jovem, veio mudando ideia, porque havia essa manutenção, a mantença das legislações ali, o 59 do Código Civil, assim, para essas questões e tudo mais. Então, é um código que veio de uma sociedade também que foi aprendendo. Se você imaginar, isso tudo é uma coisa que a economia vai encaixando, né? A abertura do mercado depois do Collor de Mello, por exemplo, quando abriu, e aí começou a vir os carros importados, houve essa manutenção, essa mudança toda, plano real e tudo mais. Então, o poder de compra brasileiro é algo recente, não é algo... Antigamente, você não tinha essas questões, você não tinha acesso ao poder de compra, só quem era muito rico. Então, você também é algo que é novo para o ser humano. Um governo, depois do Fernando Henrique, onde houve um equilíbrio, um fortalecimento do plano real, do dinheiro, e a abertura do comércio exterior, a compra... O crédito veio em 2004, depois do governo Lula, 2003, 2004. Então as pessoas começam a falar, opa, eu posso comprar. É verdade. E além do crédito, a opção de compra, né? Não havia tantos bens de consumo, né? Hoje o nosso acesso é praticamente ilimitado a esses bens. E o que acontece é que os fornecedores acabam se aproveitando disso até para forçar
o consumidor a se endividar. E sabe que a nova lei, essa lei de superendividamento, ela tem dispositivos para coibir também essa prática nociva dos fornecedores. É por isso que essa lei protege não só o mínimo existencial, mas também o crédito consciente. Os fornecedores, as instituições financeiras, elas são obrigadas, então, agora, a proteger também o consumidor, não o forçando a se superendividar. Então, sabe aquela prática muito comum de, por exemplo, 10% de desconto na primeira compra? Sim. Esse tipo de prática agora é proibida por essa lei. Por quê? Força o endividamento. Por exemplo, concessão de crédito a quem já está com o nome negativado. Agora, essa é uma prática abusiva por intermédio dessa nova lei. Então, o papel desses atores sociais, desses fornecedores agora, fica muito mais fortalecido em relação à defesa do consumidor com a edição dessa lei, porque os fornecedores ficam responsáveis também pelo crédito consciente. É algo muito interessante, muito importante. O consumidor, o nosso programa, ele não atinge só o nosso colega advogado, que também está sedento por essa informação, mas também para o telespectador que está assistindo, né? A gente chega aí pela TV de Santa Cecília em todo o litoral. Então, é importante que as pessoas entendam que hoje elas estão protegidas. E essa proteção tem limites, tem que entender aonde você pode ir ou não pode ir. Não é sair, olha, eu estou todo endividado, vou entrar num planejamento para me recuperar e vou me endividar de novo, não. É justamente isso que a lei está querendo prevenir. A lei que demorou uma década para ser formulada, promulgada, entrar em vigor, ela tem um intuito, educar para que as pessoas não cometam os mesmos erros e aí elas tenham ali o poder de compra, continue, permaneça e ela não sofra nenhuma restrição. E se por algum motivo acontecer, ela sabe onde podem recorrer. Nosso tempo aqui está terminando, mas eu quero agradecer a doutora aqui e também já convidando ela para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Não deixem aqui até vejam a matéria, depois qualquer problema também procurem a OAB, porque procurem um advogado sempre para dirimir os seus problemas, principalmente porque só se entendendo como se pode fazer, você não recai no mesmo erro. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço a disposição.